Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as decisões que fazemos na vida. Cada decisão que fazemos pode nos colocar em coisas boas. Decisões certas, teremos coisas saudáveis. Decisões erradas, traremos consequências para a nossa vida. Na parábola dos dois filhos, onde o mais novo pede a herança antecipada, o seu pai entrega a herança, ele ajunta os seus bens e vai para uma terra distante. Ele toma uma decisão, ele faz uma escolha de usufruir dos bens que o seu pai o entrega. Vai para uma terra distante, gasta ali os seus bens, o dinheiro com prostitutas, né, naqueles ambientes, né? Há um desperdício dos recursos que o seu pai o entrega e, de repente, ele se encontra numa situação de miserabilidade, né, de fome e de vulnerabilidade. E aí, então, ele se aproxima de um fazendeiro, né, e o fazendeiro diz para ele, olha, vai cuidar dos porcos, né, o serviço que eu tenho é esse. E aí ele vai cuidar dos porcos, mesmo assim, ele não consegue se alimentar daquilo que lhe entregam, daquilo que tem ali naquele ambiente. E ele cai em si, né? Ele cai em si e começa a pensar na casa do seu pai, os empregados que têm alimentos com fartura. Ele nem pensa mais na condição de filho, ele pensa nos empregados, porque aqui entra a culpa neurótica, ele já começa a arquitetar e a planejar a sua volta, né? Assim como há uma decisão errada de ter saído da casa do seu pai, de ter pedido uma herança, os recursos antecipados, aqui vem uma decisão correta. Ele quer voltar. Ele planeja voltar, né? E é interessante isso aqui, porque assim como ele faz uma escolha, toma uma decisão de sair daquela realidade, assim agora ele pensa e toma uma decisão de voltar para a casa do seu pai, voltar para o ambiente que ele estava. Então, aqui algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é aquilo que eu já coloquei no início. Toda decisão que nós tomamos, todas as escolhas que nós fazemos, nós não devemos colocar a culpa em outro. Toda decisão, toda escolha que nós fazemos é responsabilidade nossa. Se você tomou uma decisão errada, se você fez uma escolha não acertada e hoje está vivendo numa situação difícil, foi você que tomou essa decisão. Foi você que fez essa escolha. E você precisa se responsabilizar por isso. As pessoas colocam responsabilidade nos pais, colocam responsabilidade em alguma outra autoridade, né? Colocam responsabilidade em alguém, mas nunca assumem a sua própria responsabilidade das escolhas erradas que fizeram. Esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar aqui. Toda escolha que você fizer, seja errada ou seja certa, é sua responsabilidade. E nós vemos aqui que ele toma uma decisão de voltar, aí uma decisão certa, aí é uma escolha acertada. Ele está vivendo uma vida sem sentido, ele está vivendo uma vida sem norte, uma vida sem direção, e aí ele está passando necessidades. Na verdade, a fome que ele está passando ali não era apenas fome de alimento, né, de comida. A fome que ele passa ali é fome de existir, a fome do sentido da vida. Toda decisão errada que alguém toma na vida é uma decisão sem sentido. E aí vem a fome existencial, a fome do não viver. Tem pessoas que apenas existem, não vivem. As pessoas querem ter, mas não querem ser.
É interessante aqui que ele pede para o seu pai os bens, ele quer ter, né? E ele esquece de que na vida é mais importante ser do que ter. É uma frase de Hermann Hesse, um filósofo alemão, né, que escreveu o livro O Lobo da Estepe, o Jogo das Contas de Vidro, e é uma grande verdade que nós vemos aqui. As pessoas querem usufruir das coisas, mas não querem buscar viver o sentido da vida. Então ele toma uma decisão de voltar. Olha que decisão acertada. Se você se encontra numa situação difícil, se você está vivendo uma realidade difícil na sua vida, você precisa pensar, você precisa cair em si. Esse cair em si aqui é uma coisa muito importante. Se conscientizar de que a sua realidade não é ideal. A sua realidade, ela está o prejudicando. Esse é o primeiro passo, cair em si. Depois tomar a decisão e depois escolher fazer o caminho de volta. Esse homem aqui, esse jovem, ele quando ele decide voltar, ele não quer voltar mais na condição de filho. Ele pensa assim: bom, eu vou negociar com o meu pai para que ele me aceite agora como um dos empregados e não mais como filho. Está patente, está claro isso no texto. Isso é a culpa neurótica. Ele faz essa troca, essa barganha ali. Me aceita como agora, como um dos teus empregadores, como um dos teus funcionários. Ele sente uma culpa. E é interessante que o seu pai o perdoa, o seu pai o acolhe, o seu pai o recebe e fala: não, você é o meu filho. Coloca um anel no seu dedo, coloca uma roupa bonita, né? E manda matar um melhor bezerro para que ali faça uma festa, porque o seu filho voltou, tomou uma escolha, tomou uma decisão de voltar, e nessa decisão ele é acolhido pelo seu pai. É interessante que nós pensarmos aqui, toda mudança na vida das pessoas precisa partir de uma escolha, de uma decisão, e aí vem os sentimentos verdadeiros, tanto da família, tanto vamos dizer assim, do pai, essa escolha que é feita tem consequência, e a escolha certa tem resultados positivos. Olha só que interessante isso aqui. Então, não se sinta culpado se você fez o caminho de volta. Deus não vai te tratar como empregado. Você precisa aceitar a condição de filho. Eu, Paulo Pires, fui deixado pelo meu pai aos 6 anos de idade num orfanato. E meu pai praticamente me abandonou ali. E eu, quando fui crescendo, quando fui tendo consciência da minha vida e quando me apercebi de que existe um Deus, eu comecei a fazer essa conexão. E foi difícil para eu entender o amor incondicional de Deus por mim. Eu tive que fazer um trabalho de consciência no meu interior. Eu tive que trazer na minha espiritualidade, que era inconsciente, para uma espiritualidade consciente. E aí eu tive que trabalhar muito essa questão em mim, porque a imagem que nós temos do nosso Pai, muitas vezes nós fazemos a mesma imagem para Deus. Se o pai foi responsável, a gente não vê Deus como um ser responsável pela gente. Se não recebemos o amor do nosso pai, nós também temos uma dificuldade de receber também o amor de Deus. É a culpa neurótica. E eu tive que trabalhar isso na minha vida e, graças a Deus, já tem muitos anos que isso está pacificado dentro de mim. Então, eu quero deixar aqui esse vídeo, né? Não sinta a culpa neurótica. Acolha no seu coração, decida a cada dia, escolha, porque o amor de Deus ele é incondicional. Assim como o amor desse pai que recebeu o seu filho de volta foi incondicional, assim o amor de Deus
independente das emoções que você sente, independente dos sentimentos que há dentro de você, racionalmente, com a sua consciência, você precisa trabalhar essa verdade, que Deus ama você e Ele o acolhe todos os dias da sua vida. Eu vou ficando por aqui, né? Fica esse vídeo aqui e até o próximo vídeo.